prostra diante de ti? Por que Mardoqueu não se prostra diante de ti? E Amã foi criando ódio com aquelas conversas. Porque, meus irmãos, o fuxico é triste, meus irmãos. Onde existe fuxico, meus irmãos, existe morte, existe tribulação, existe guerras. E ali, meus irmãos, Amã foi tomando raiva de Mardoqueu. Chegou um dia que Amã disse bem assim: vou mandar matar todos eles, tanto ele como toda a geração dele. Vou mandar matar. E ali, meus irmãos, foi até o rei, fez a cabeça do rei, porque abaixo do rei era ele, o rei escutava ele. E ali ele fez a cabeça do rei. Glória a Deus. Mardoqueu. Aleluia, Deus. E o rei disse: pode mandar matar. Deus fiel. E ficou já tudo decretado. E Deus fala nessa tarde no meu coração, no coração de vocês: a lei que o homem decretou, Deus corta hoje. Glória a Deus. Porque é mais do que a lei do homem, é a lei de Deus. E quando Deus dá uma lei, Ele decreta aquela lei do homem. Porque a lei de Deus mata a lei do homem. Verdade, Deus. E ali, meus irmãos, Mardoqueu foi decretada a morte, tanto ele como todos os deles. E ele procurou ali a rainha Esther. Ele já tinha criado aquela rainha. Olha como as coisas de Deus é. Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer. Ele criou a rainha como uma menininha coitada que não tinha família. E aquela menina que ninguém dava nada por ela, ela virou rainha do rei. Ela foi escolhida no meio de tantas donzelas bonitas. De tantas ali, às vezes, até mais com a família mais de condição do que a dela. Mas ela foi escolhida. Porque Deus já sabia o projeto que Ele tinha. E a mesma coisa Ele fala na minha vida e na vida de vocês. O projeto que Deus tem na nossa vida, homem nenhum desfaz. O projeto que Ele tem na minha vida e na vida de vocês, ninguém desfaz. Glória a Deus. E ali, meus irmãos, ela estava já no palácio. Mardoqueu foi até ela e disse: minha filha, contou o que estava acontecendo. E ela: e o que é que eu posso fazer? Mas nisso, meus irmãos, Deus deu sabedoria a ela. Ela disse: vamos todos jejuar, vestir panos de saco, roupas de saco. Vamos buscar mais a Deus. Vamos entrar mais na presença de Deus. Para que nós possamos vencer essa astúcia de Satanás na nossa vida, de Amã. Porque, meus irmãos, nós convém a saber, meus irmãos, às vezes a gente se atribula com coisas pequenas. E ali, meus irmãos, sabendo que nós estamos com a nossa vida ceifada ali para morrer, já tendo data, dia e hora. E ali, meus irmãos, eles começaram a jejuar, começaram a clamar a Deus, aleluia, começaram a rogar pelo Deus Todo-Poderoso. O que eles, o único que podia prostrar, que era diante do Deus Todo-Poderoso. E Deus fala nessa tarde: não prostra diante da mulher, não. Não prostra diante do homem, não. Prostra diante de Deus. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é digno de toda honra e toda glória. O ser humano, ele é fraco e falho, mas o nosso Deus, Ele é grande, verdadeiro e fiel. Aleluia, na tua Deus. vida e na minha vida. Glória a Deus. E ali, meus irmãos, eles começaram no clamor. Porque o nosso Deus, Ele escuta nosso clamor. Aleluia, Deus. Ele escuta nossas aflições. Eu creio. Se a gente de madrugada for chamar alguém para contar uma história nossa, dificilmente a gente vai achar. Mas quando a gente prostra nossos joelhos diante de Deus, que nós clamamos ao nosso Deus, que nós falamos o que nós está precisando, o que nós quer, Ele escuta de lá do céu e nos dá a resposta. É verdade, Deus. Aqui nessa tarde nós vimos ali o testemunho da irmã. Ela orou 21 dias. Antes do 21 ela recebeu a bênção. Glória a Deus.
E Deus diz nessa tarde: faz a mesma coisa, minha filha. Faz a mesma coisa, meu filho. No lugar de tu prostrar diante do homem, diante da mulher, diante de autoridade, passa diante de Deus. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia a Deus. E ali, meus irmãos, eles começaram a orar e Deus deu sabedoria a Esther. Porque, meus irmãos, às vezes a gente pensa que a sabedoria é aquela pessoa que é esperto, que faz isso, faz aquilo, que tem estudo, tem faculdade, tem isso e tem aquilo. Mas não, meus irmãos, a sabedoria de Deus é a melhor que nós temos. Porque a sabedoria de Deus, nós vai para o além, nós vai para o futuro. Glória a a Deus. Sabedoria de Deus. Aleluia. E ali, meus irmãos, Deus deu sabedoria a ela. Ela fez um jantar para o marido dela, que era o rei, e para Amã, o próprio que estava querendo matar todos eles. E ali eles aceitaram aquele jantar. Ela deu o jantar, depois deu outro de novo. E ali o rei disse: fala, Esther, o que tu quer? Que eu te darei até a metade do reino. Porque o rei estava feliz, meus irmãos, com aquela esposa que ele tinha conseguido. Porque a Vasti, sabe o que ela fez? O rei chamou ela diante dele e ela envergonhou o rei, envergonhou o marido dela. E nessa tarde Deus diz: pai, o que tu está fazendo para envergonhar o teu marido? Será que tu está querendo ser mais autoridade do que teu esposo? Porque, meus irmãos, na nossa casa, o marido é autoridade, abaixo de Deus é autoridade. Às vezes o marido é um cachaceiro, às vezes o marido não presta, não é crente, mas o nosso Deus quer que ele tenha autoridade dentro do lar dele também. Glória a Deus. Porque, meus irmãos, senão ele vai dizer bem assim: como é que eu vou ser crente dessa maneira? Essa mulher não me valoriza, essa mulher me faz vergonha, me dá eu como um nada. Fala, Deus. E o homem, meus irmãos, ele tem que ter